Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez dando o nosso estudo e hoje nós iremos iniciar uma nova série de estudo, agora baseado no tema da batalha espiritual. O livro que nós temos adotado como um livro base para os nossos encontros, não será o único utilizado, mas será o que teremos como base fundamental dos nossos estudos, é o livro do reverendo Augusto Nicodemos. O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Esse meu livro aqui está na 4ª edição, se eu não estiver enganado, mas existe uma edição mais atual, que é a 7ª edição, e essa edição tem algumas adições que é basicamente algumas perguntas de reflexão que ele faz sobre os capítulos que ele aborda. Então, cada capítulo tem umas perguntas de reflexão. Então, hoje nós iremos abordar um pouco sobre a temática da batalha espiritual. Então, o livro está ali do reverendo Augusto Nicodemos, a edição mais nova. E um outro livro muito bom que eu sugeriria para que vocês pudessem ler é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Tem essa versão aí, que é a versão um pouco mais antiga da editora Martins Fontes, mas tem umas versões mais bem trabalhadas da editora, se não me engano, Thomas Nelson. Então fica a critério de vocês aí adotar ou ler, mas esse livro de C.S. Lewis é muito bom porque ele mostra como o diabo muitas vezes age de modo diferente do que normalmente a gente pensa como o diabo deve agir ou tem agido. E é assim, muito, muito, muito bom. Mas vamos lá propriamente agora para o nosso tema. O movimento de batalha espiritual. Veja que batalha espiritual é um pouco diferente do que é o movimento de batalha espiritual. O reverendo Augusto Nicodemos diz assim: um movimento cuja ênfase maior está na luta da Igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Conflito este de natureza espiritual quanto aos métodos, armas, estratégias e objetivos. Então, o que é o movimento de batalha espiritual? O movimento de batalha espiritual nada mais é do que você ter uma ênfase demasiada no tema da batalha espiritual, tendo sempre os demônios, Satanás, os conflitos espirituais, as armas, métodos, tudo está relacionado a essa questão da batalha espiritual. A batalha espiritual, ela existe, como a gente vai ver. Entretanto, o movimento de batalha espiritual, que é o que a gente vai estudar mais na frente, é um movimento que tem uma ênfase demasiada nesse assunto. O reverendo Augusto Nicodemos ainda continua dizendo: o movimento de batalha espiritual tem produzido o surgimento de novas igrejas e mesmo denominações, cujo ministério principal é a expulsão de demônios e a libertação de crentes e descrentes da opressão demoníaca em todos os níveis, espiritual, moral e físico, bem como geográfico, estrutural e social. Veja, tudo eles vêm pelo prisma da ação demoníaca e da guerra de uma batalha espiritual. Tudo sempre está relacionado a alguma ação de Satanás do qual nós devemos, de alguma forma, nos opor. Então, os próprios crentes são vistos como pessoas que são possessas por demônios, descrentes, evidentemente. Questões sociais têm um lado também demoníaco, e a gente vai ver que em alguma medida isso está certo, mas você achar que tudo está atrelado a tão simplesmente todas as áreas das nossas vidas está atrelado à ação satânica é algo que é um exagero que extrapola os limites da palavra de Deus. Se alguém perguntasse para você o que é a vida cristã, como você definiria o que é a vida cristã? Há 2 modos de definirmos a vida cristã. Uma é como está tipificada ali naquelas 2 imagens, a pessoa deitada, tranquila, a outra ali na beira do rio, na floresta ali, tranquila.
Então tem gente que acha que o cristianismo é isso, nada mais é do que você aceitar Jesus Cristo e desfrutar de coisas boas, de uma vida tranquila, de uma vida de um mar de rosas, como vai definir mais na frente o reverendo Augusto Nicodemos, e a gente sabe que a vida cristã não é assim. Mas muitas vezes, quando se está evangelizando, o que é que se apresenta? Ou supostamente evangelizando. É um cristianismo sem dificuldade, é um cristianismo sem negar a cruz, é um cristianismo que não fala de batalha. Então, muitas vezes as pessoas têm adotado um cristianismo mais light, aonde você simplesmente aceita Jesus Cristo e seus problemas acabarão. Entretanto, a ideia da vida cristã mais se parece com aquelas outras duas imagens que estão ali. A imagem de guerra, de batalha, de confronto. Muitos querem ver no cristianismo simplesmente como uma religião de paz. E a gente vai ver nos nossos próximos encontros, bem como hoje, que o cristianismo é uma religião de batalha. Ainda que não uma batalha num sentido de um fronte militar e terreno, mas é uma batalha num sentido espiritual. Todo crente tem que tomar essa consciência, que ser um cristão é entender que você está diante de uma batalha espiritual do qual Deus nos chamou. O primeiro capítulo do livro, então, nos fala sobre nós estamos em guerra. E o reverendo Augusto Nicodemos diz: queiramos ou não, no momento em que nos tornamos cristãos, recebendo a Cristo como nosso Salvador, nós nos engajamos no seu exército para uma batalha de dimensões, por vezes, acima de nossa compreensão. Quando você se torna cristão, você diz: mas eu não gosto de batalha. Se tornar cristão é necessariamente entrar no fronte de batalha. Há alguns anos atrás, eu fui convocado para fazer o alistamento militar. E eu tive a opção de não querer participar do exército. Aqui, pelo menos no Brasil, o alistamento para os homens é compulsório. Mas, normalmente, para você participar do exército, você tem a opção, porque tem muita gente querendo e não há vaga suficiente para querer entrar. Então, você chega lá e diz: meu irmão, nunca preferia não ficar. Como tem gente querendo ficar, então eles ficam com aquelas pessoas que desejam entrar para o exército. Então, no cristianismo não tem isso. Deus não lhe chama para se alistar no exército e você simplesmente: mas eu não quero não, tem mais gente aí que é mais belicosa, que gosta desse negócio de briga, de guerra. Não. No cristianismo, você ser chamado para ser cristão é você ser chamado para uma batalha. Não uma batalha ou num exército como o exército brasileiro, que não tem guerra com ninguém. O exército brasileiro basicamente cuida do quartel, faz ações lá de missão de paz quando é convocado, mas assim, não vive numa situação de crise, de confronto com outras nações. A gente está falando de um exército que está em constante confronto. Pense, por exemplo, no exército de Israel, que sempre tem que estar pronto para atender o chamado da nação para defendê-la. É lutando ora com os palestinos, é lutando ora com a ameaça dos iranianos, dos jordanianos. Eles estão rodeados de pessoas que constantemente estão querendo bombardeá-los. É assim que é o cristão. O cristão é alistado por um exército do qual ele sabe que existem hostes malignas espirituais querendo destruí-los a todo instante. E Deus nos chama para sermos parte desse exército que batalha as batalhas espirituais. O texto base do nosso estudo se encontra em Efésios, no capítulo de número 6, o verso 10 ao versículo de número 20. A gente não vai ler esse texto todo,
mas depois vocês vão ver que uma das partes principais, que não é o que a gente vai abordar agora, a gente só vai abordar mais na frente dos nossos estudos, mais para frente, no decorrer dos nossos estudos, a gente vai ver que dentre as principais partes desse texto, há o que é chamado da armadura de Deus. E a armadura de Deus tem lá o capacete, a couraça, o escudo, a espada. Então, esse é um dos principais textos quando nós lidamos com a questão da batalha espiritual. A batalha espiritual nada mais é do que você compreender que existe uma batalha no plano não visível, aonde os demônios tentam nos destruir, aonde Satanás usa os seus súditos para tentar destruir a igreja do Senhor, bem como a estrutura da criação. O reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, diz: Efésios 6, o verso 10 ao 20, é a ordem do dia do nosso general, a convocação do nosso Senhor Jesus para que a igreja esteja pronta para esse combate. Aqui podemos encontrar, mais do que em qualquer outra parte das Escrituras, uma exposição detalhada do combate da igreja com o diabo e os seus anjos. Por isso que é bom a gente se atentar um pouco para esse texto, e é o que nós iremos fazer. O contexto do texto de Efésios, capítulo de número 6, o verso 6, verso 10 ao 20, se dá na própria carta de Efésios. A carta de Efésios, ela tem um contexto maior, e a gente deve se perguntar, a pergunta principal é: qual o propósito geral da carta? O que é que a carta quer nos ensinar principalmente? E mais uma vez, Augusto Nicodemos nos ajuda dizendo: Paulo escreve com o propósito de mostrar que aos seus leitores, todas as bênçãos espirituais que a igreja desfruta na pessoa de Cristo. Ou seja, se você perguntar qual é a ideia principal que Paulo quis passar para a igreja de Éfeso, que eles têm todas as bênçãos espirituais que eles podem desfrutar, é por causa de Cristo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de diversas formas: vocês estão debaixo das bênçãos espirituais em Cristo. Então ele nos fala do selo que nós temos em Jesus Cristo, que nós moramos nas regiões celestiais, que nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos, que Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nela, que Deus agora não quer que vivamos mais uma vida como vivíamos antes, mas agora uma vida revestida de Deus, e nós temos tudo isso por Deus ter nos vivificado. Então, o propósito da carta é basicamente mostrar de diversas formas como nós desfrutamos da pessoa de Cristo e das suas bênçãos espirituais. A gente vai ver como isso se encaixa então com esse finalzinho de Efésios, capítulo 6, o verso 10 ao verso de número 20, que fala sobre a batalha espiritual. E Augusto Nicodemos mais uma vez nos ajuda ao dizer: o fato de que a igreja está em posição de vitória em Cristo, o fato de que estamos ressuscitados e assentados com Ele nas regiões celestes, não quer dizer que o conflito cessou, não quer dizer que tudo aqui e agora vai ser um mar de rosas. Ou seja, o apóstolo Paulo passa basicamente a carta toda falando do nosso desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo. No final da carta, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre esse combate e essa batalha espiritual, como se fosse um alerta para que a gente não compreendesse erroneamente de que, por estarmos desfrutando de Cristo e de suas bênçãos espirituais, logo não teremos problemas nenhum aqui nessa terra. Paulo fala uma série de bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. E no final ele diz: olha, agora não confunda, pelo fato de você ter essas bênçãos espirituais em Cristo, vocês não terão problema e não terá batalha e combate aqui nesse mundo presente. Então, Paulo escreve basicamente como um freio para que não se interpretasse incorretamente
tudo aquilo que ele vinha falando do desfrutar das bênçãos que nós temos em Cristo. Nós desfrutamos das bênçãos em Cristo, nós devemos crer nessas bênçãos, nós devemos nos alegrar nessas bênçãos, sim, mas devemos também compreender que essas coisas não são um salvo-conduto para compreendermos que não temos nada para batalharmos nesse mundo presente. Efésios 6, capítulo 10 ao 20, mostra que há um combate espiritual, mesmo que desfrutemos das bênçãos espirituais. Então, nós somos convocados para o combate. Isso é algo importante no texto de Efésios, capítulo 6, o verso 10 ao verso de número 20. Basicamente, o texto se divide em duas partes. Efésios, capítulo 6, o verso 10 ao 20. Em primeiro lugar, há uma convocação geral. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos chamados ou estamos numa batalha, e vai falar de modo geral o que é essa batalha. Dos versículos de número 10 ao 13, ele vai falar de modo geral. E dos versículos 14 ao 20 do capítulo 6, ele vai detalhar a armadura que o cristão tem à sua disposição. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre essa primeira parte do texto, que fala sobre uma descrição geral da nossa convocação. Em primeiro lugar, a gente deve se perguntar como é que a gente deve lidar nessa luta. O que é que envolve esse combate? O que é que envolve essa guerra espiritual? Essa convocação geral, especificamente falando agora, tem a ver com você entender que, ao ser convocado, você não deve se esquecer que a força que você tem para batalhar nessa guerra não é uma força que vem de você, não é uma força que vem de mim, não é uma força que vem da igreja reunida. Essa força vem de Deus. Veja o que o versículo 10 diz: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo está mostrando aqui a origem da força que nós temos para combater essa batalha espiritual. E a origem dessa força é no Senhor e na força do seu poder. Não é em dizeres mágicos, não é em estratégias bem elaboradas. Vamos elaborar estratégias bem minuciosas que nós derrotaremos os demônios, Satanás. Não. O apóstolo Paulo quer que antes de qualquer coisa nós entendamos que não é a nossa capacidade teológica, não é a nossa capacidade de estratégia, não é a nossa capacidade do nosso braço e da nossa força, não é o tamanho da nossa igreja, é Deus que nos dá a força necessária para batalharmos essa batalha espiritual. Isso é importantíssimo nós entendermos. Se nós estamos numa batalha, é necessário sabermos aonde vem a nossa fonte para batalharmos. Porque se nós não soubermos a fonte correta, nós iremos entrar numa batalha para batalharmos de modo que venhamos a perder essa guerra. Em segundo lugar, o verso de número 11 e 14 nos chama a atenção que nós não só temos a nossa força que vem de Deus, mas devemos usar toda a armadura de Deus. Então, basicamente, o texto se divide dessas duas formas. Em primeiro lugar, a minha fonte de força vem de Deus. E em segundo lugar, verso 11 e 14 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 14.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Da onde vem a minha fonte? De Deus. É Deus quem é a fonte da minha força. Mas como Deus me dá força para batalhar? Quais são as armas que Ele me dá? E aí ele vai falar, no versículo de número 13 em diante, quais são essas armas que nós temos para batalharmos. Ou melhor, 14 em diante, quais são as armas que nós temos para batalharmos. A pergunta agora que nos cabe é: quais são os motivos para tomarmos a armadura de Deus? Deus diz que nós estamos numa batalha cuja fonte da nossa força para batalhar é Ele, e que nós devemos usar a armadura. Mas por que devemos usar essa armadura? A armadura de Deus. E a Bíblia nos chama a atenção para alguns motivos por que devemos usar essa armadura. Em primeiro lugar, para ficarmos firmes contra a astúcia ou astutas ciladas do diabo. Veja o que o versículo de número 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Devemos, então, usar a armadura de Deus para entendermos que no dia que o diabo vier preparar uma cilada, nós estejamos firmes. Nós não sejamos pegos de surpresa. Essa é a ideia que o texto quer nos chamar a atenção. É de alguém que faz uma armadilha, uma arapuca para pegar a pessoa de surpresa. Se a gente fosse colocar numa linguagem mais nas gírias de hoje, o apóstolo Paulo estaria dizendo assim: fique firme para que você não caia na cocó do diabo. Ou seja, cuidado que o diabo está fazendo ciladas e preparando armadilhas para que você possa cair. E se você não estiver preparado, meu irmão, quando o dia vier, onde o diabo for se levantar contra a gente não vai estar firme, vai estar despreparado e cairemos. Então, em primeiro lugar, por que eu devo usar essa armadura? Porque no dia que o diabo vier com as suas ciladas me atacar, com as suas artimanhas, com os seus estratagemas, com a sua astúcia maligna, eu irei ficar firme com essa armadura. Essa armadura me deixará de modo bem alicerçado e fundamentado contra os seus ataques. E em segundo lugar, o motivo pelo qual nós devemos tomar a armadura de Deus é que há uma luta contra as forças espirituais do mal. Essa é a segunda razão pela qual eu e você devemos ter a nossa armadura, porque essa luta não é uma luta que você luta com a sua força humana ou com equipamentos simplesmente terrenos. É uma luta que se dá no âmbito espiritual. É interessante que a palavra aqui para luta traz a ideia da luta greco-romana, ou seja, a ideia que é de alguém que luta para colocar o outro no chão. Então veja o que o versículo de número 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O texto nos chama a atenção agora: olha, você tem que usar essa armadura de Deus, porque essa batalha é uma batalha contra as forças espirituais. Se fosse uma luta tão simplesmente de caráter terreno, nós teríamos que ter a força de Deus, mas as armas seriam armas meramente humanas. Nós compraríamos fuzis, nós compraríamos tanques de guerra, nós compraríamos e nos armaríamos com inteligência, com, quem sabe, uma bomba nuclear, enfim, para dissuadir o exército inimigo, seja como for. O texto diz: olha,
você tem que se armar com a armadura de Deus pela seguinte razão: essa batalha é uma batalha espiritual. No Antigo Testamento, quando a gente lida com uma batalha espiritual, a gente fica sempre se perguntando, se a gente for refletir um pouco sobre esse assunto. No Novo Testamento, parece que há realmente vários confrontos entre os poderes espirituais e, por exemplo, a proclamação do reino de Deus e o estabelecimento do reino de Deus pelo próprio Senhor Jesus Cristo, por exemplo, e pelos seus apóstolos. Então, quando você pensa a respeito dessa situação, você diz: no Novo Testamento eu consigo ver batalhas espirituais, Jesus expulsando demônios gritando quando vem Jesus, pedindo para não saírem, e ele jogando aos porcos, aqueles demônios, os porcos se precipitando. Enfim, você vê vários confrontos espirituais, que são mais visíveis, mais identificáveis no Novo Testamento. Mas e no Antigo Testamento? Será que existia esses tipos de confronto, de batalha espiritual? No Antigo Testamento tinha, mas não era da mesma forma como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel, por exemplo, estava batalhando com outras nações, aquilo ali era uma tipificação da batalha que Deus estava tendo espiritualmente contra o reino das trevas e de Satanás, porque o próprio Satanás, em muitas ocasiões, utilizava o próprio exército inimigo do povo de Deus, que eram pessoas idólatras, para lutarem contra o povo de Deus. Perceba que há uma passagem muito interessante que, quando a gente olha meramente com o olho humano, o Antigo Testamento, nós veremos simplesmente guerra entre nações, que estão querendo exercer o seu poderio econômico, político, civil, ou seja lá o que for. Mas quando a gente olha com o olho da batalha espiritual aberta pelo próprio Deus, a gente pode perceber um caso bem emblemático que lida com essa questão, que é quando o rei da Síria, ele prepara o seu exército para ir derrotar Eliseu, porque Eliseu tinha dito ao rei de Israel: olha, não vá para aquele lugar, porque o exército da Síria vai se preparar ali, então vá para outro lugar para você não seja pego na tocaia. E o rei de Israel então se desvia. O rei da Síria fica furioso, disse: quem foi aqui que me traiu no meu exército? Porque ninguém sabia da minha estratégia, e o rei não passou por aqui de Israel. Alguém aqui foi cabuetar o que a gente estava falando, foi confessar, foi dizer, foi me entregar as minhas estratégias. E o pessoal disse: não, rei, não é isso não, é que existe um profeta que diz as coisas que você faz no mais recôndito do seu esconderijo. Aí disse: quem é esse cara? É Eliseu. Ele disse: Eliseu ele mora em Dotã. Mora em Dotã, tá certo, vou fazer o seguinte: a gente vai armar o nosso exército e vai lá na casa de Eliseu buscar ele. E ele armou o exército da Síria, foi atrás de Eliseu, e quando chega lá, rodeia a cidade de Eliseu. O servo de Eliseu, quando se levanta de manhã cedo, possivelmente de manhã cedinho, quando ele se levanta, ele vê a cidade toda de Dotã arrodeada pelo exército da Síria. E ele toma um susto e vai dizer: meu senhor, e agora o que faremos? E Eliseu então diz assim: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Aqueles que são contra nós não podem prevalecer conosco, porque existe um exército muito maior que está conosco. Então Eliseu ora a Deus para que Deus abra os olhos daquele servo dele, para que ele pudesse ver o exército espiritual que estava batalhando pelo próprio Eliseu. Isso tipifica bem o que se dá muitas vezes de modo não visível e bem identificado no Antigo Testamento. Reis guerreando contra o povo de Israel. E muitas vezes a gente vê como uma guerra meramente política, mas não raras vezes isso é uma demonstração da ação de Satanás e da influência de Satanás para combater contra o povo de Deus. Então a gente tem que entender que essa ideia é uma ideia aonde
não é tão simplesmente uma ideia do Novo Testamento, a batalha espiritual. É uma ideia que está no Antigo Testamento. Você vai ver em outros textos do Antigo Testamento que a idolatria é comparada a oferecer sacrifícios aos próprios demônios, mostrando então esse tipo de influência. Por fim, quando você pensa, por exemplo, em batalha espiritual, você pensa que Paulo escreve esse texto sobre a batalha espiritual, mas ele mesmo está preso. Ele está preso e ele, de alguma forma, sabe que aquilo ali pode ter uma influência satânica, que aquilo ali não é meramente uma prisão terrena, é uma forma também de Satanás usá-lo para o deter de pregar o evangelho da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a gente deve entender que essa ideia de você ter a armadura de Deus, isso é motivado, em terceiro lugar, para resistir no dia mau. Essa ideia se encontra no versículo de número 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Augusto Nicodemos, comentando sobre o dia mau, ele diz assim: o dia mau é aquele período e época em que os poderes malignos têm muito mais oportunidade e ocasião para atacar a igreja e os crentes em particular. Quando o diabo se aproveitar desse dia mau, desse dia onde ele acha mais propício nos derrubar, a gente tem que estar resistentes, e a armadura de Deus nos faz sermos resistentes no dia mau. Tem um episódio muito emblemático no Novo Testamento, que é, por exemplo, no caso onde Pedro, ele tem uma revelação de Deus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai quem te revelou. E logo em seguida, Jesus começa a falar dos seus sofrimentos e começa a descrever que ele tinha que padecer muitas coisas. Pedro então diz: não, Senhor, o Senhor não vai padecer não, que é isso? E Deus, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo se dirige para Pedro e diz assim: arreda-te, Satanás, porque você tem sido para mim pedra de tropeço. Por quê? Não é que necessariamente Pedro estivesse possesso de demônio, mas Pedro estava sendo a semelhança de Satanás, sendo de alguma forma influenciado para impedir o propósito de Jesus em cumprir o seu ministério terreno, que era morrer em favor do seu povo. Lembra lá de Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado? Ou seja, Jesus queria morrer em nosso favor, e o que é que Satanás oferece para Jesus? Eu te dou todos esses reinos, ou seja, você não precisa morrer, você fica aqui, desfruta de todo esse reino, você só precisa me adorar. Semelhantemente do que Satanás está fazendo, Pedro também não queria que Jesus sofresse, mas tivesse esse reino aqui terreno, tão simplesmente desfrutando das boas coisas. E Cristo vê a coincidência, ou quem sabe a própria influência satânica naquilo que Pedro acaba de falar. Ou seja, tanto Pedro como o próprio Satanás literalmente estão em seus respectivos contextos unidos no mesmo propósito. Qual é? Cristo não vai sofrer, e isso é parte fundamental do ministério salvador de Jesus Cristo. Ele repreendeu Satanás lá no deserto, e Pedro, lá naquele momento, após ter a revelação do próprio Deus, porque os dois estavam igualmente no propósito de não fazer com que Jesus cumprisse o seu ministério, de substituir o seu povo por meio da sua morte. Eles não compreendiam o Messiado, pelo menos Pedro não compreendia corretamente o Messiado, a realeza de Jesus Cristo, que era um rei que veio para sofrer. Então nós devemos estar preparados para resistir no dia mau, quando Satanás vier com a sua astúcia, quando Pedro
se ele tivesse entendido corretamente aquilo que Deus queria do próprio Senhor Jesus Cristo e do seu ministério terreno, ele deveria não ceder às influências de Satanás, não ceder a perspectivas humanas que existiam na época a respeito de como Jesus deveria viver o seu ministério, ou de como o Messias deveria viver, mas deveria ceder ao que o próprio Jesus estava falando naquele momento, que ele deveria sofrer e morrer, e passar por muitas dificuldades. Estamos já agora nos dirigindo à reta final do nosso estudo, e agora nós iremos ver sobre os perigos relacionados com o combate cristão. Primeiro lugar, ou o primeiro perigo, quando a gente lida com o combate espiritual, qual seria esse primeiro perigo? Atribuir tudo ao diabo e seus demônios. Esse é um perigo terrível. Tem gente, como a gente veio agora de um estudo sobre o neopentecostalismo, essa ideia é muito influente dentro do neopentecostalismo. Quase tudo é de alguma forma que é má, está atribuído à ação demoníaca e satânica. Tem gente que, eu me lembro uma certa feita, onde eu morava no bairro, tinha um cara que ele sofria de epilepsia, e ele tinha que tomar o remédio dele numa certa hora do dia, e ele ficava jogando bola, e quando dava o momento, batendo pelada lá, quando dava um momento dele tomar, ele pegava o comprimido, tomava e de boa, continuava a jogar. Só que nesse dia ele tinha esquecido o comprimido, e a gente, quando menos espera, ele sai do campo e sai correndo. A gente começou a olhar, oxe, meu irmão, o que é que houve, velho? Quando menos espera mesmo, no meio da rua ele cai e começa a se bater. Viu uma irmã lá de longe, repreendeu o demônio da epilepsia. Eu repreendo em nome de Jesus, sai desse corpo. Evidentemente que, por ela não conhecer, dava a impressão que ele poderia até estar possesso de espírito maligno. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que muitas vezes as pessoas sempre querem atribuir ao diabo aquilo que não tem a ver necessariamente com a ação demoníaca. Então, essa ideia de querer tudo ser atribuído a Satanás e aos demônios, você vê uma sombra lá na sua casa de repente, eita, você começa a se arrepiar, porque é o demônio das sombras das trevas que está passando ali. Tudo você quer atribuir a Satanás. Se o copo se mexe na sua casa, é o demônio do copo que quer fazer medo. Enfim, tudo é atribuído de alguma forma à ação satânica. Isso é um erro, e a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos que isso deve ser evitado. Outro erro é subestimar o mundo espiritual tenebroso. Isso é o que acontece mais comumente no meio reformado. Por a gente ter uma aversão a esse tipo de loucura de atribuir tudo ao diabo, a gente acaba caindo em outro extremo. Não querendo ser associado de modo nenhum a esses loucos, a gente acaba desconsiderando na nossa vida prática, em nossas orações, em nossos sermões, em nossas conversas, essa realidade do mundo espiritual e da batalha espiritual. Então a gente tem que entender que tanto um como o outro são ambos igualmente errados. Um por atribuir tudo ao diabo e o outro por negar, quase que, eu não sei qual a palavra que eu diria, porque essa palavra não seria apropriada, mas o ateísmo ao diabo, porque o ateísmo é a não crença em Deus, e eu não sei como seria a não crença no diabo. Então tem gente que não crê no diabo na vida prática, desconsidera os demônios, desconsidera a ação satânica em nossos dias. Esse é um erro que deve ser também evitado e perigoso, principalmente em nosso meio cristão reformado. Em terceiro lugar, acreditar que o ensino sobre batalha espiritual seja algo novo. Tem gente que agora a gente conseguiu realmente conhecer algo que o pessoal do passado não conhecia. Não. Você vai passar pela história da igreja, você vai ver que muitos puritanos, por exemplo, escreveram muito sobre batalha espiritual. O estudo sobre a batalha espiritual não é algo novo. Agora, a loucura que tem sobre a batalha espiritual hoje é novo. E a gente vai ver muito dessas loucuras, dessas sandices, desses exageros nos nossos próximos encontros. Em quarto e último lugar, vê a batalha espiritual como uma saída fácil e segura para vencer os nossos pecados pessoais.
que a gente tinha falado um pouco anteriormente. Ou seja, tudo que você faz de errado é por alguma coisa relacionada à ação demoníaca na sua vida. Você acaba tirando a responsabilidade da própria pessoa. A pessoa agora não tem mais pecados pessoais que precisam ser lidados diante de Deus, mas tem demônios que influenciam ou decidem como eles devem viver e que devem ser tirados em nome de Jesus. Você faz com que o quê? O pecado na vida de várias pessoas que acreditam nisso, não sejam pecados pessoais, mas pecados que tenham ação demoníacas. E o problema único deles eles não entendem que devem expulsar esses demônios de suas vidas. E isso é um erro grotesco. A Bíblia nos chama a responsabilidade pessoal. Leia, por exemplo, a carta de uma igreja bem confusa, de uma igreja cheia de problema, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto tinha problema de tudo que você possa imaginar. Divisão dentro da igreja, tietagem, na hora da ceia, um outro não querendo esperar, porque não, eu vou comer logo, vou estar esperando o irmão que está atrasado, aí o escravo que não chegou ainda, não, eu vou comer logo a ceia. Tem outro que quer levar o irmão na justiça, o outro a igreja que não julga o irmão e disciplina o irmão por ele estar tendo relação sexual com sua madrasta. Veja a confusão que era a igreja de Corinto. Mas você vê em algum momento Paulo dizendo: demônio do julgamento imparcial ou parcial, saia. Demônio da tietagem, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cristo. Demônio da tietagem, saia daqui em nome de Jesus. Demônio que age na Santa Ceia, saia. Veja que há vários problemas na igreja de Corinto, mas em nenhum Paulo resolve esses problemas apelando à atribuição desses problemas a alguma ação satânica por trás daquilo. Veja, ainda que tivesse algum tipo de influência, mas a decisão e responsabilidade recai, em última análise, sobre os próprios homens. O diabo não vai lá no coração do homem e coloca a semente, o germe do adultério, ou o germe da divisão, ou o germe do egoísmo. Não, isso já está lá. O máximo que ele faz é nos influenciar. Wayne Grudem diz o seguinte: precisamos aceitar nossa própria responsabilidade de obedecer ao Senhor, sem atribuir a culpa de nossas iniquidades a alguma forma ou alguma força demoníaca. E Augusto Nicodemos encerra até de modo com um gracejo, ele diz o seguinte: acredito que se, em vez de amarrar Satanás, muitos amarrassem a sua língua, a igreja seria tremendamente beneficiada. Então, que possamos, diante desse estudo, aprender um pouco mais sobre a batalha espiritual. Nós estaremos orando e pedindo a bênção do Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento de estudo sobre esse novo tema que nós estamos abordando, que é o tema da batalha espiritual. Assim como o servo de Eliseu teve os seus olhos abertos para essa realidade da batalha espiritual, possamos também nós, ó Deus, com a clareza maior que o Novo Testamento nos traz, pela ação do Teu Espírito, acreditar nessa realidade, para nos armarmos com a armadura que vem de Ti, ó Pai. Ajuda-nos a percebermos o erro, ao ponto de não adotá-los, e a combatê-los ao se apresentar a nós, ó Deus, com todo amor, com toda a mansidão que a Tua palavra nos requer, ó Deus. É o que nós Te pedimos em Jesus Cristo, Te oramos. Amém.